Tranquilo. Só um segundo. Tua mãe E tá aí, falando aí no fundo? tá escutando, né? Pô, eu tenho que dar uma... Sabe como é que é? É vó e mãe conversando aí, o negócio fica doido. Aí vai falar um pouquinho mais baixo. Então, cara, como é que tá por aí? Pô, começou a chover pra caramba aqui agora no Rio, fiquei até com medo do sinal ficar ruim. Como é que tá aí? Cara, que de boas, tá até calor. 29, 28. Pra nossa região é quente nessa época aí, né? Choveu o fim de semana e tal, mas aqui não precisa chover pra internet cair, bicho. Aqui é ruim sempre. Vamos ter que botar um gato aí, vou mandar os cria do Rio de Janeiro pra tua região. Ah, aqui os guris são espertos, já tem esses rolos aí. Cara, então, Eduardo Berticelli, falei certo? Isso aí, esse caboclo aí. Ah, então, cara, quero te agradecer aí por ter aceitado a live para participar comigo. Eu acho que é um tema bem legal, um tema bem atual e eu acho que vai ser bastante boa a conversa. Para te falar, não estudei tanto esse termo treinamento híbrido, né? Mas antes de me formar, eu estudava muito treinamento concorrente, né? Porque eu Hum. sempre tive muita curiosidade nisso, então é algo que tem bastante pano para manga, né? Como fala, e eu acho que vai ser muito boa a conversa. Queria que você se apresentasse aí para a galera antes da gente começar esse papo, quem é o Edu, como a corrida entrou na vida do Edu e treinamento de força também, para quem não te conhece, né? Profissional de educação física e nutricionista, né? Então hoje o papo vai ser daquele nível. Já pensou, né? Eu sou formado em educação física faz, deixa eu ver, 14 anos já, formei em 2011, cara. Tenho Caramba. pós-graduação de reabilitação de lesões, gestão escolar, treinamento esportivo, estamos fazendo junto a pós de endurance lá. O endurance entrou na minha vida e faz uns 2, 3 anos que comecei a tomar mais gosto pela coisa, comecei a correr e tal, gostei, queria entender um pouco mais, então a gente entrou. Nós estamos sempre nos mesmos grupos, né? Nós estamos nos mesmos cursos sempre, curso de pós, curso do Agostini, enfim, estamos por tudo aí. E hoje eu vivo basicamente como personal trainer, estou tentando fazer uma transição gradual para parte de nutrição também tenho tentado me especializar, fazer cursos a respeito da nutrição e endurance, e estamos aí, vamos falar hoje sobre treinamento híbrido. É isso aí, cara. E é bom porque, assim, treinamento híbrido, né? Na verdade, a performance no esporte, ela já contempla todas essas variáveis, né? A nutrição, o sono, o treinamento. Então, isso tudo engloba ali para querer buscar um pouco de performance. Mas, assim, para a gente dar início a esse papo, né? Se realmente existe esse treino híbrido, né? Ou coisa que gera muito antiga e hoje o marketing veio um pouco apelativo. O que que seria esse treino híbrido e como é que é a sua visão sobre isso, esse atleta híbrido aí, para a gente começar esse papo? Assim, cara, tu falou sobre o treino concorrente e o treino híbrido. Eles não são necessariamente a mesma coisa. O treino concorrente, o sujeito, um atleta, ele vai se beneficiar de um treino de força, de um treino de resistência, de ou endurance, para ganhar maior capacidade física para performar, que isso transfira no seu esporte, seja qualquer esporte que for. Ou pode ser também, por exemplo, o corredor que começa a fazer treino de força, buscando melhorar sua economia de corrida, todas essas coisas. No treino híbrido, por outro lado, o sujeito ele tenta melhorar nas duas modalidades, seja ela de endurance ou de força potência. Então ele tenta ficar bom nas duas. Tem como ficar bom nas duas como especialista? Não tem, não existe, porque as adaptações são bem diversas, né? Mas você pode ficar minimamente melhor do que a grande maioria da galera se você organizar direitinho as variáveis do treino, né? Então, tipo, existe essa separação do que é treino híbrido, do que não é. O treino híbrido, esse termo foi cunhado por um caboclo chamado Alex Viada, em 2013. Ele escreveu um livro, vai sair até agora a segunda edição agora. E a partir disso, então, começaram a surgir tipo, várias organizações aí que vendem treino híbrido, treino isso. Então, o treino híbrido, na verdade, ele não é uma modalidade em si. A gente aplica muito aqui no Brasil treino de força, barra musculação, barra hipertrofia e corrida. Mas, na verdade, treinamento híbrido tem gente, por exemplo, que treina para powerlifting e treina para triatlon. Treina para
aquelas ultramaratonas. Então, tipo, os caras treinam nos extremos do espectro, né? Aqui no Brasil que é mais esse lance de força com corrida, até porque também é o mais simples de programar e o que a gente mais tem participantes, as pessoas mais procuram, né? Perfeito. E normalmente eu vejo muito essa questão do treino híbrido mais ligado a um pouco da questão estética, né? E não relacionado muito à performance. Poderia falar um Uhum. pouquinho sobre isso? Uhum, sim. O treino híbrido ele surgiu visando o cara melhorar a performance, né? Só que hoje, então, o mercado ele acabou levando essa nova denominação mais para a parte estética mesmo. Não sei se tu conhece, tem um tal de Nick Bare, que é um cara, poxa, o cara é pesadaço, ele fez uma maratona em 2:42, por exemplo. Só que ele foi o cara que ficou mais rico com esse mercado. Então, o criador lá, o Alex Viada, ele faz dinheiro, muito provavelmente, mas só que muito menos que esse Nick Berg, que daí ele começou a vender estética com corrida, principalmente, né? Então, assim, cara, na verdade, a hipertrofia e o treino de corrida em si, eles concorrem até certo ponto, desde que você consiga equilibrar a organização do treino, porque o maior problema do treino híbrido e do treino concorrente também, como um todo, é o efeito de interferência, né? É como uma adaptação concorre com a outra. Então, o principal fator aí é você conseguir equilibrar, por exemplo, treino de corrida e hipertrofia. Principalmente o volume do treino de hipertrofia, né? Porque, por exemplo, treino de hipertrofia, ele vai concorrer com treino de endurance por causa da dor muscular tardia. A partir da dor muscular tardia, você perde eficiência no Entendi. gesto motor, você gasta mais energia e você performa menos naquela sessão. Então, se você for treinar, por exemplo, né, uma das maneiras, se você for combinar duas sessões no mesmo dia, ou você faz primeiro o treino de força e pelo menos 6 a 8 horas depois faz um treino leve, uma corrida Z1, Z2, provavelmente o efeito de interferência vai ser mínimo ou zero. Se o cara for muito novato, ele pode fazer o treino de força, respirar 5, 10 minutos e correr devagarzinho ali, de boa, não vai ter tanto problema. O grande X da questão dessa interferência, ela começa a afetar quando o cara começa a ficar bom, né? Quando o cara começa, por exemplo, a correr uns 5 para baixo de 20, o cara começa a agachar com mais de 1,5 o peso corporal, aí sim as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Mas assim, quem te vê hoje, eu trabalho muito com isso, basicamente a galera querendo combinar corrida com hipertrofia. É Perfeito. batata. Tu matou a charada. O mercado hoje ele procura Entendi. isso, né? Entendi. É, porque normalmente a pergunta-chave, né, sempre vai ser qual é o seu objetivo, né? E antes da Uhum. gente entrar em como a gente poderia pensar numa organização adequada, eu vejo muita confusão nessa questão conceitual. Eu tenho até um livro aqui, não sei se você já ouviu falar, Ah, esse do aqui, Tibana? do Tibana, Sim, o Tibana é exatamente. muito bom. E, e aí tem a própria nomenclatura dele, que é o fitness funcional, né? Eu Uhum. acho que tem muito nome e acaba confundindo tudo. Mas eu queria que só para confirmar, o CrossFit, ele é uma modalidade esportiva que se insere no nicho treino híbrido, certo? Sim, sim, sim. Perfeito. E mais, se for juntar mais, for olhar mais de perto ainda, o CrossFit é uma modalidade de endurance, não de exercício de alta intensidade, como falam, né? Entendi. Porque, na verdade, o CrossFit, o que acontece? A galera tenta, da melhor maneira possível, conseguir manter a alta intensidade desde que você não estoure o teu limiar 2. Tu estourou o limiar 2, tu ficou Já passageiro é. da agonia, tu vai conseguir manter aquele pacing, aquela intensidade, imagina como se fosse uma corrida. Tu estourou o limiar 2, tu vai aguentar 4, 5 minutos e tu vai ter que baixar o ritmo e provavelmente vai ter que parar para descansar, né? Então, um dos preditores da performance, muito com uma ênfase maior em VO2, provavelmente, né? O desempenho aeróbio afeta muito mais do que a força, né? Então, como o CrossFit, cara, ele tem evoluído muito. Então, tipo, lá no início dos games, os caras tinham níveis de força bem, bem mais baixos do que hoje, principalmente nos levantamentos olímpicos. A galera acabou, hoje em dia os caras têm marcas muito boas, tanto de força quanto de potência. Só que o CrossFit, qual que é o lance, cara? É tu ter uma baita base aeróbica. Tu tá ligado que tem um coach Hinshaw.
coisa assim. Ele ficou famoso porque ele treinou um tempo aquele cara, que foi o primeiro cara que ganhou 4, 5 campeonatos de CrossFit Acho que não acompanhei, não. de seguidos. Então, assim, eles meio que descobriram a corrida no CrossFit e tal, né? Começaram a inserir com mais Como um ênfase e tal. método para melhorar no CrossFit. É isso, porque, cara, no fim das contas, tu tem a base aeróbica boa. A partir do momento que você tem uma base aeróbica boa, tu consegue construir a resistência Sim. específica. Porque, E até um ponto que os próprios bodybuilders, né, que eu vejo, essa negligência do cardio, né, eu nem gosto, uhum. mas do aeróbico, em questão dele melhorar o próprio desempenho ali, porque ele recupera melhor entre as séries e sessões, e aquilo ali faz com que ele aumente o próprio volume, que é o objetivo final dele. O lance do cardio para bodybuilding, para powerlifting é primeira coisa, é saúde, né? A Óbvio. base da pirâmide que eu costumo falar é o que tu vai pensar em melhorar a marca a partir do momento que você tem um percentual de gordura adequado, pelo menos aí 20 para baixo para homem, não tem nenhuma dor articular. A partir disso, tu vai pensar em performance, em coisas assim. A tua base aeróbica ela tem que estar super boa e a maioria dos bodybuilders não negligencia porque acha que o cardio vai matar minha síntese proteica, eu vou perder massa muscular se eu fizer cardio, toda essa coisa que surgiu, inclusive, tem uma pesquisa, a pesquisa que inaugurou essa parte do treinamento concorrente foi em 1980. Como é que é o nome do cara? O Rickson. 1980, os efeitos da interferência do endurance no desenvolvimento da força. Esse cara, ele era um estudante de pós-doutorado e para puxar o saco do professor dele lá, o orientador dele, que o orientador dele toda tarde saía correr. E esse cabra, ele gostava de fazer powerlifting. Só que daí toda tarde, para fazer companhia pro chefe dele, começou a correr. E aí, ao longo do tempo, ele percebeu que a força dele começou a diminuir nos exercícios de powerlifting. Powerlifting é agachamento, supino Sim. e terra. E aí ele falou, professor, poxa, cara, isso aqui não daria um baita de um tema? E daí o professor falou, não, a hora que eu tiver o meu laboratório, nós vamos pesquisar esse troço aí. Aí passou um tempo, aí foi lá, acho que na Universidade de Illinois, esse cara, o professor dele conseguiu o tal do laboratório, e foram fazer essa pesquisa que inaugurou. E por muito tempo a gente tomou como verdade. Só que não sei se tu já ouviu falar de como os caras desenharam esse experimento, cara. Que esse que é o problema. Tô procurando meu chinelo aqui. Que qual que era o rolo? Os caras fizeram 3 grupos. Um grupo que só fazia força, 5 treinos de força por semana. O grupo que fazia só aeróbico, que daí tu alternava sessões de bike e corrida por 20 a 40 minutos. E o grupo que juntava tudo. As 5 sessões de treino de força e as 6 sessões de corrida. Ou seja, os caras faziam o dobro do volume em relação aos outros 2 grupos. Né? E qual que eram as instruções das sessões de treino? Você levantar o máximo de peso possível para as repetições prescritas e você pedalar ou correr na máxima velocidade possível dentro do tempo prescrito. Então, cara, hoje, com toda a evidência que a gente tem, é óbvio que ia dar uma interferência, principalmente nos ganhos de força. O que os caras notaram? Que depois o estudo teve acho que 10 semanas, 10 ou 12. A partir da 7ª semana, o grupo que fez os 2 treinamentos começou a platonar a força ou perder força. Que é muito óbvio, né? A interferência, a fadiga acumulada, muito provavelmente, fez com que os caras começassem a platonar. E aí, a partir disso, surgiu essa falácia que o aeróbico, o cardio, atrapalha a força. Então, se atrapalha a força, atrapalha os meus ganhos de massa muscular. E aí que começou toda essa indústria de se eu faço força, se eu quero ganhar massa, eu tenho que cair fora do cardio, porque o cardio vai me atrapalhar. Perfeito. Aí o pior dos absurdos é o tô perdendo massa muscular no intervalo da série. Se você ainda pensa desse jeito, é bom você repensar. Você morreu por dentro. Pô, enfim, mas o Edu, eu acho que agora entrando nesse ponto-chave, como é que a gente poderia partir da premissa que seria uma boa organização para quem tem esse, vamos pensar num objetivo realmente de um atleta híbrido, que quer ter a sua estética ali
bem desenvolvida e quer também praticar a sua corrida. Então, vai depender, a primeira coisa, da agenda do cara, né? A agenda do sujeito, quantos dias e quantos turnos ele pode trabalhar e, óbvio, o nível desse sujeito. Se o cara é um iniciante, cara, tem um split clássico de treino híbrido, que é o 3-3. Não sei se você já ouviu falar. São 3 sessões de força e 3 sessões de corrida. Funciona, só que são 6 sessões por semana. Ou se o cara for fazer dobrinha, né, também ele tem que ver como que vai se organizar. Porque qual que é o grande X da questão? Em todos os livros, em todos os cursos e grupos que eu me meti sobre esse tema, uh, a periodização ela existe, um planejamento um pouco mais longo. Se o cara tem alguma prova, imagina que tu vai organizar como se fosse para uma corrida. Tu vai ter fase geral, fase específica, taper e vai correr. Só que não tem essa estrutura longa, ela existe, só que a estrutura do microciclo, semana a semana, ela vai sendo ajustada. Porque tu não tem como acertar o olho da coruja de arrancada, né? Então, assim, geralmente os caras que trabalham exclusivamente com isso, eles falam que existem as 2 semanas iniciais, que são as semanas de teste. Tu sempre começa partindo do pressuposto que tu vai tentar usar a dose mínima efetiva e ao longo do ciclo você vai tentar achar essa coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes de ler, que é a dose máxima segura, né? Nunca vai ser ótimo os estímulos. Por quê? Porque tu vai estar sempre tentando equilibrar 2 pratos, né? O prato do endurance e o prato da força, barra hipertrofia, barra potência, né? Então esse que é o grande X da questão. E geralmente os programas híbridos bem feitos, eles são muito mais estáticos do que programas só de corrida ou só de força, porque a sobrecarga progressiva, a progressão, ela é muito mais lenta, né? O cara vai ter, por exemplo, 85% dos ganhos se fosse fazer especializar só em uma modalidade. Só que, então, vai demorar mais tempo para te atingir esse máximo com as duas Como modalidades ao mesmo se, tempo, né? como se ele fizesse uma periodização em bloco também, ele acaba podendo atenuar esse ganho, por mais que ele acelere o ganho em uma valência física, vamos dizer, fez um bloco mais no aeróbico, vamos treinar mais aeróbico e fazer um treino de força livre. Uhum. Aí o próximo bloco vai ser de força, só que acaba que ele melhora muito e depois vai melhorar muito o outro e acaba que nesse espectro acaba não atingindo esse objetivo de mais longo prazo, né, vamos dizer assim. É porque também, né, Vini, é difícil você prever adaptação também. Por mais que Sim. você estude, por mais. Cara, não existe. Cada pessoa é uma pessoa e tu nunca sabe quais são os outros estressores. A gente controla a série, repetição, descanso, distância, velocidade. Agora, se o cara dorme bem, se o cara tá comendo direito, tem todos os estressores da vida moderna, né? Até porque assim também, né, Vini? Quem adere a esse lance de treino híbrido não leva tão a sério também a performance como se fosse um corredor que É, treina única e exclusivamente para corrida. Eu, particularmente, eu acho o jeito mais divertido de se treinar, tá? Que, tipo, não tenho nenhuma ambição. responsabilidade. Isso, não tenho nenhuma ambição de performance, porém, é, é, já é mais do que comprovado. Você ficar mais bonito pelado não é uma coisa que te motiva tanto a se manter na atividade. Por que que os corredores, geralmente, eles aderem muito mais aos planos do que as pessoas que treinam só por estética? Porque o corredor consegue ver melhor na performance. E a estética, cara, demora muito tempo. É uma combinação de dieta, treino, descanso. Se tu para pensar assim, tipo, taxa de ganho de massa muscular para um iniciante. 1% do peso corporal por mês ou a cada 21 dias. O cara pesa 100 quilos para fazer simples a conta. Tu vai espalhar 1 quilo de músculo por mês em toda a carcaça do caboclo. Quanto tempo demora para te ver algum tipo de melhor estética? Tu entende? Isso tomando como base a melhor adaptação possível, né? Então, tipo, e tu já ter objetivos de performance, tu consegue acompanhar muito mais. Por exemplo, eu quero até fim do ano, até daqui 6 meses, meu agachamento é uma vez o peso corporal. Em 6 meses eu quero chegar a 1,3 a 1,4. Isso é uma coisa que tipo, te motiva mais porque tu vai ver, tu vai treinando com esse objetivo. Eu quero tentar fazer uns 5 km sub-20. Pessoal, E assim vai. Né? é Então, mais palpável, né? isso, exatamente. E você acaba aproveitando mais a jornada da coisa, entendeu? Porque estética por estética, cara, todo mundo sabe que treinar musculação é um saco, meu. Tipo, é muito chato.
É muito chato. E se tu for treinar certo, o teu programa ele tem que ser o mais estático possível. Quanto menos mudança tiver, melhor. Quanto mais tu conseguir progredir em cima daqueles exercícios que tu faz costumeiramente, melhor. Aí tem a galera que tenta deixar mais legal, de ficar trocando treino todo mês e não sei o quê, mas isso é a maior baboseira que tem, porque tu tem que adaptar ao estímulo. E a melhor forma de você adaptar um estímulo é você ficar repetindo esse estímulo com uma magnitude maiorzinha ao longo do tempo, né? Isso é outra coisa também, que a galera erra pra cacete, tanto no endurance quanto na força ou hipertrofia, que a galera acha que a sobrecarga progressiva, você progredir, é o drive, é o que comanda a adaptação. Na verdade, não. A sobrecarga progressiva é o sinal de que você está melhorando. Então, assim, não adianta eu querer a cada treino botar 2 quilos a mais no meu agachamento, no supino, e a minha percepção subjetiva de esforço ficar cada vez maior. Vai chegar uma hora que tu vai platonar, vai bater no teto. Então, seja mais calmo, tranquilidade. Você, a sobrecarga progressiva, se você está ficando cada vez mais fácil, é sinal que você está melhorando. E a partir disso você adiciona um pouquinho mais de intensidade. E na corrida, a mesma coisa. A galera quer rushar, né? Eu quero fazer mais intervalado, eu quero fazer o longo mais longo. Quando, na verdade, meu lance é você deixar o sistema adaptar, você perceber, por exemplo, um treino intervalado, você percebe que os teus intervalos estão cada vez mais perto do limite inferior prescrito. O teu longo está nas mesmas condições de tempo, de temperatura e umidade, a tua frequência cardíaca média vem baixando, está melhorando. Aí, a partir disso, você pode adicionar um pouco mais de estresse, né? Só que a galera quer rushar. Aí, o que que acontece? A galera pega um programa novo, as primeiras 3, 4 semanas o cara tá animado, o cara, puxa, esse programa é bom, mas é claro, tu já tá forçando a adaptação, tá forçando uma progressão que é mentirosa, vai chegar na quinta, sexta semana do bloco, vai estar morto. Aí, pô, programa porcaria. E isso acontece, Vini, pra Sim. cacete. E se eu puder complementar também essa questão da sobrecarga progressiva, foi o que você falou, a pessoa vai botando peso, né, externo, e essa é uma das variáveis da sobrecarga progressiva, né? Você pode Uhum. dar sobrecarga em várias variáveis do treinamento ali, você pode aumentar uma série, já aumenta a sobrecarga na pessoa, então esse olhar, né, que a gente pode ensinar o aluno é muito importante, porque cara, se fosse assim, bodybuilder ia levantar 500 quilos, né? Se pudesse Sim, fazer a sobrecarga infinita. Obviamente, a gente precisa ter uma sobrecarga para sair desse platô, mas a pessoa acha que é o infinito e além. Tudo tem um limite, na verdade. Até o maior limitador nosso é o tempo, né? Essa que é a grande verdade, né? Tipo, tu vai tentar treinar para duas modalidades, né? Uma de endurance e uma de força. O maior problema, como eu falei, é a programação. É o como tu acaba encaixando e se tu tem tempo para isso também, né? Porque Você também é falou outra. uma coisa, você falou uma coisa verdade, desculpa te interromper. A Não, vai. questão de ser mais divertido, e é realmente isso eu vejo na galera, porque assim, ela treina intenso e ela não percebe que ela não está rendendo o máximo que ela poderia, né? E acaba que ela também não se frustra, mas está sendo sempre um treino, uma percepção de tipo, caraca, estou me dedicando ao máximo e tudo mais, mas ela nunca está no 100% nem para um nem para outro, né? Isso é engraçado, por isso que às vezes eles não quebram, vamos dizer assim, com lesão, mas estão sempre lá tacando, vamos dizer assim, se matando, né? Tendo muito esforço, mas não necessariamente o máximo de performance no que está sendo executado. Fica empilhando fadiga, na verdade, né? Porque daí É acaba isso. acontecendo o quê? Quando você tem muita fadiga acumulada, a fadiga ela acaba atrapalhando a performance no treino. Para quem é iniciante, tranquilo, porque qualquer coisa que você fizer funciona. Essa é a grande verdade. Mas a partir do momento que tu começa a ficar um pouquinho melhor, as sessões elas precisam ter o teu teto de estímulo, ele fica cada vez maior. Aí no início, qualquer coisinha que tu faz, bate no teto aqui, sinaliza, adapta, vai adaptando, vai gerando sinal de adaptação. Justo. A partir do momento que tu começa a ficar bom, só que daí tu treina mal, não bate lá. Aí aumenta a fadiga. Aí volta, o teto ainda lá. Tu vai só piorando. E é isso que mais acontece, Vini. Por exemplo, corrida que tu tá mais acostumado. O que a galera faz geralmente? Pô, tem que correr aí 60 minutos em Z1, Z2, por exemplo. Ou bom, melhor, em Z1, numa zona, num modelo de 3 zonas, né? Abaixo do limiar ventilatório 1. Você consegue correr, manter uma corrida ainda sustentável
passando um pouco desse limiar um, né? Tu consegue correr. Só que os desfechos fisiológicos, a fadiga é muito maior, porque você acaba. E o estímulo não tem grandes benefícios a mais. Porque, por exemplo, na zona um você vai melhorar ali a taxa de oxidação de gordura, a biogênese mitocondrial, ela acontece a partir de 50, 55% do VO2 máximo, mais do que isso não vai aumentar a tal da biogênese mitocondrial. E acima disso, lá no Z2, tu consegue no Z2 baixo, né? Tu consegue manter a intensidade por um tempinho ali, só que a fadiga gerada ela é muito maior do que deveria ser. Aí o cara, puta, não consigo me recuperar mais, o treino tá me quebrando, mas é óbvio, porque você tá fazendo mais forte do que deveria. E o inferno da corrida é o quê? Você percebe que tá fazendo mais forte depois. Porque se tu botar 5 quilos a mais no supino e tu não aguenta, tu sabe na hora, o supino vai travar no teu peito e tu não vai conseguir levantar, né? Na corrida não, a corrida ela vai te cobrar depois. E aí esse é o detalhe. Corrida, cara, a galera acaba fazendo o quê, né? O treino fácil vira médio e o difícil, quando tu devia estar fresco, tá descansado, vira médio também porque tu não consegue manter a intensidade que tu deveria porque tá cansado do treino fácil que tu não fez fácil, né? Eu gosto quando eu treino musculação, eu faço muito a repetições de reserva. Só que isso também entra muito num feeling da pessoa, né? Ela precisa Uhum. muito ter treinabilidade naquilo, né? Eu até hoje não sei se eu acerto, mas eu tento entrar num parâmetro comigo mesmo. Mas assim, até ela pegar esse conceito ali, que ela ficou 2 repetições ali em reserva, né? E o esforço que ela fez, mesmo fazendo força, foi condizente com aquela repetições em reserva, né? Leva um tempo, né? É fino. É Né? ajuste fino. Sabe como é que pode, uma das melhores formas de você ajustar isso? Como? Depois da quinta, sexta semana, eu costumo fazer na sexta semana, você pega um peso que tu faz lá, sei lá, tu acha que tá a duas de reserva, tipo, tá fazendo 3 séries de 6 repetições. Aí tu tira essa semana, pode ser a quarta, pode ser a quinta, tu já tem que estar mais ou menos habituado com a rotina, tá? Não vai fazer na primeira semana isso aí, esse ajuste de carga. Aí então tu tá fazendo geralmente 5 repetições. Aí naquela semana, ao invés de você fazer tipo 2 ou 3 séries, tu vai fazer só uma, vai aquecer, vai fazer uma série com aquela carga, o máximo de repetições que tu conseguir. Aí tu vai calibrar os pesos. Aí tu vai saber, porra, nesse aqui eu tava achando que era 2, mas eu tô conseguindo fazer 4, 5. Entendeu? E aí tu consegue calibrar, não é que é perfeito, mas é uma das formas mais práticas e sem ter nenhum custo de você calibrar as cargas dessa maneira. Aí tem uma tabela, tem até uma pesquisa científica, assim, a quantos pontos de RPE ou RIR tu errar, tu ajusta a carga tantos por cento. E fechou. Aí, Pô, tipo, bom, tu vai fazendo com todos os exercícios, mais ou menos assim. E é que alguns são mais fáceis de você mensurar e outros não, né? claro. Não, provavelmente usar nos básicos ali já dá um bom parâmetro, que são mais ou menos esses que a gente acaba sempre buscando performance, porque tu pode fechar o olho e pegar a prescrição da maioria dos treinadores, provavelmente esses vão ser os primeiros exercícios, né? Se é o primeiro, é porque tá buscando o máximo de desempenho naquele ali. Se não for Uhum, por isso, eu não vejo, na minha visão, como treinador, não vejo motivo em estar em primeiro lugar se não for o desempenho naquele treino, né? Se não uhum. for, né? E Edu, como é que a gente pode agora, de forma prática, para aquela pessoa que é atleta híbrida, é, pensar como ela deveria raciocinar a semana dela ou como ela pode organizar da melhor forma? Se ela pode sempre manter na mesma sessão, se ela tem um mínimo de tempo que seria ideal para ela organizar de distância. Pode usar 2 exemplos aí, de uma pessoa que tem bastante tempo e uma pessoa que tem tempo nenhum. Né? Então, bicho, vamos fazer o que é mais comum, o 3-3, que o cara consegue ter uma Verdade. sessão por semana, por dia, desculpa. Aí então, se tu vai treinar 3 vezes por semana, a musculação, começar com a musculação, tu vai pensar no quê? Ou 3 treinos de corpo todo, o tal do full body, né? Ou você vai pensar num treino na parte superior, num treino na parte inferior e o último, um full body, uns exercícios. Se o sujeito treina para força, por exemplo, você vai fazer o exercício com maior demanda, geralmente o agachamento ou o levantamento terra, na primeira sessão, né? Porque
primeira sessão da semana, teoricamente você está descansado, você não treina no domingo, porque são 6 sessões por semana. Então você vai fazer as séries de força nessa primeira sessão, né? Que a literatura fala assim em termos de volume para ganhos de força? Se tu assistiu a aula da pós de treinamento de força para endurance, o professor fala em uma série de 6 a 12 repetições com uma carga de 70 a 85% do RM, né? Uma série já aumenta a força. Mas isso para corredores, né? Que geralmente são bem fracos, né? Ou para atletas de endurance. Para powerlifters, a recomendação sobe para 3 a 6 séries por semana, com cargas acima de 85%. Então, cargas aí de 3 a 6 séries de 3 a 5 repetições, mais ou menos, e já era, você já vai ter ganhos de força. Então, a força, você não precisa de muito volume para ter ganhos expressivos. Aí, em 10, 12 semanas, tu melhora bem a tua força. Agora, para hipertrofia, por exemplo, você vai seguindo aquela lógica: treino de superior, um treino inferior e o último full body. O que tu pode organizar? Durante os 2 primeiros treinos de força, você faz exercícios mais complexos, que exigem maior coordenação neuromuscular e posições alongadas, que causam maior fadiga, maior dano muscular. Na última sessão da semana, você vai utilizar exercícios mais monoarticulares e que desafiam posições encurtadas dos grupamentos musculares. Exemplo, na segunda-feira você vai fazer um agachamento. Na sexta-feira você vai fazer uma cadeira extensora. Na segunda-feira você vai fazer um stiff, um RDL, Romano Deadlift. Na sexta-feira você vai fazer uma cadeira, uma mesa flexora. Na quarta vai fazer um supino, alonga bem o peito. Na sexta vai fazer um pec deck, um voador, entende? Então tu vai, aí parte de como você escolhe os exercícios, que é a característica biomecânica, e você consegue fazer um treino bom para hipertrofia com uma fadiga um pouco menor. Do lado do endurance começa a complicar a história. Porque para força, tu prescreve mais ou menos ali o mesmo treino para um sujeito um pouco mais fraco, um pouco mais forte, que você vai ajustar ali uma que outra série e a carga. Agora, pro endurance já fica um pouco mais complicado, porque assim, o que eu pego mais? A galera que já treina academia, mas não corre, né? É o que geralmente aparece, assim, a galera quer começar a correr. Então, o treino dos caras basicamente é corrida e caminhada. É corrida e caminhada até você conseguir atingir ali uma 20, 25 minutos de corrida contínua. Aí você pode pensar em fazer algum teste de esforço para determinar as zonas, qualquer que seja o protocolo que você escolha, se você quiser fazer, né? Só não vai botar o cara fazer tese 3K, o cara faz tese 3K para 20 minutos. Não existe, né? Mas assim, então vai depender muito como o sujeito corre, qual que é a experiência do sujeito, né? Então daí essa parte é muito mais variável. O que os livros de treinamento híbrido rezam? Adivinha como é que é a distribuição de intensidades? Duas opções. Pô, forte e fraco. Não, de distribuição de intensidade. Um é o polarizado, Ah, tá. E outra? 80-20, e outra é o piramidal. Sim, Não tem sim, muito para onde perfeito. correr. A galera geralmente, aí daí o cara agora, por exemplo, isso de um cara que treina uma sessão por dia. Agora o cara que treina duas, por exemplo. Como é que dá para misturar? É isso que eu Cara, ia perguntar. o cara já é um pouco mais avançado, por exemplo, nesse caso, o cara aguenta fazer 2 sessões, então o cara vai fazer, por exemplo, lá, no primeiro dia vai fazer um treino de força, full body, e depois de 6 a 8 horas, de preferência, para diminuir um pouco a interferência, vai fazer um treino de intervalado de VO2 máximo ou limiar. Por quê? Porque os estímulos são parecidos. Ambos vão exigir bastante das fibras rápidas do tipo 2x, 2B, 2, sei lá como é que a galera chama isso aí hoje em dia. Então você vai, eles chamam do negócio de tipo de consolidar estresse. A sessão mais forte está no início da semana e ao longo da semana a intensidade geral cair e o volume subir. Aí, então você deixa para o início da semana você fazer as coisas mais com maior intensidade, né? Intensas. Isso, que as fibras do tipo 2 elas têm uma menor capacidade de recuperação, né? E depois, ao longo da semana, você diminui a intensidade e fazer o resto das sessões. Mas geralmente a pessoa faz muito assim: vai fazer um treino intervalado de VO2 ou de limiar,
No meio da semana, um tempo run, né? Z2 ali, mais ou menos, que o cara iniciante faz 13,5, 13,6, 13,7, 13,8, aí depois começa 2,10 e assim vai, acumulando tempo ali para, principalmente visando limpar o lactato ali, né? O cara conseguir aumentar a taxa de remoção. E no fim de semana, um longo. É basicamente isso. Só que daí, claro, tem que tomar os cuidados. O cara que tá começando, o cara que é muito pesado, tu não vai botar o cara fazer isso, vai botar só fazer treino contínuo. Se bobear, geralmente corredor iniciante nem tem zona um não tem zona um. O cara começa a correr, já vai pro Z5, né, pro Z3, sei lá, né? O cara. Já fica difícil pra caramba. Exatamente. Então, tipo, às vezes o cara vai ter que fazer tipo um ou dois treinos de corrida ou dois de bike, um de corrida, para começar a ganhar uma base aeróbica. E a base aeróbica, o problema é que é o quê? Não tem como você acelerar a adaptação também, né? Uma adaptação demorada. Você melhora muito no início a capacidade de tamponamento, né? As enzimas ali, 3, 4 semanas, você já consegue melhorar bastante. O problema é que as adaptações centrais e principalmente de perna, né? Demora muito mais tempo as adaptações estruturais para acontecerem, né? Então, e esse é o problema dos corredores. O cara passa um mês ali, início do mês, começa sem fôlego, passa um mês, já está bem melhor, e daí ele ganha confiança e acha que já pode começar a colocar ou empilhar mais quilômetros ou mais intensidade, e aí começa a acontecer a grande cagada, né? Perfeito. É, não tem jeito. Por mais que eu também estude treino, eu sei como é que é essa emoção, a gente já sai querendo treinar É, mais e tem que segurar porque cada tecido leva um tempo para ter uma melhora, para aguentar esse tipo de sobrecarga, né? Ainda mais agora que a pessoa treina híbrido, ela treina pesado em várias modalidades, então tem que ter mais cuidado ainda. é que assim, né, Vinícius, se o cara tiver um bom senso, tanto para o cara ganhar força ou hipertrofia, você não precisa de um grande volume. Hoje em Sim. dia, cara, você faz no máximo 10 séries bem feitas aí, ficando a um, dois, uma, duas repetições da falha, tu já vai ter ganhos de hipertrofia quase que perfeitos. O problema é que a galera tá muito fixada ainda no 20 séries por semana, 25 séries por grupamento muscular. Eu costumo seguir uma lógica de programação assim que cada treino de força não tem mais do que 15 séries no total. E não tem mais do que 6 exercícios. É isso. Procuro É, evitar utilizar repetições acima de 10 para também evitar diminuir ainda mais a possibilidade de fadiga periférica, né? Vai ter, não tem como não, né? Mas basicamente é isso, não tem muito segredo. O problema é que a galera. Tu também faz o curso do Kessler, né? Do Alex Kessler, que depois que tu começa a fazer os cursos dele, tu começa a pensar na saúde tendínea, aí tu começa a observar na academia como tem a galera, essas dores tipo que aparecem nas articulações, é o quê? É excesso de volume, né? Excesso de séries, muito provavelmente. Então, sim. não tem almoço grátis, cara. Tu quer fazer mais, a chance de você se lesionar também vai aumentar proporcionalmente. Às vezes aumenta muito mais a chance de lesionar do que os benefícios que tu pode colher a partir disso, né? Porque também as adaptações, elas têm um limite também. Tu não consegue forçar muito a adaptação. Tu tem um limite adaptativo e ele vai de respeitar o tempo. Que tu estava falando, o tempo dos tecidos, né? O tempo de cada Exatamente. sistema. E a aplicação até das isometrias, né, para poder melhorar a função do tendão, os próprios bodybuilders têm usado bastante, porque ainda na situação deles, que tem uso de recursos ergogênicos que acabam tendo a amplitude, né, amplificação de algumas adaptações muito mais rápidas por causa dos ergogênicos, só que outros tecidos não vão na mesma linha, né? Não E aí acompanha, né? acaba, exatamente, aí acaba tendo essa complicação, né? E Edu, eu queria falar um pouquinho também sobre o treino híbrido. A pessoa tem alguma variável que ela precisa acompanhar, sei lá, frequência cardíaca, o sono, a alimentação? Tem mais alguma informação que a pessoa seria bom ela ficar atenta? Cara, é que a interferência, ela é a mesma do que qualquer outro tipo de modalidade específica. O que vai interferir no desempenho? Volume, intensidade, frequência, sono, nutrição, tudo isso vai influenciar ao longo do tempo. O que o pessoal costuma fazer lá fora muito é teste de o broad jump, é o salto horizontal ou contra movimento, contra semi-J, o salto com contramovimento, para determinar a prontidão neuromuscular, né?
Se o cara salta muito pior, lá tá, por exemplo, eu sei que o CMJ é menos 9%. Eu costumava utilizar com o pessoal do vôlei aqui, agora até parei, tem que voltar uma hora dessas. Que se o cara tá com uma prontidão neuromuscular baixa, provavelmente você vai ter que baixar o volume da sessão, porque não vai render, né? Não vai render. Então, basicamente é isso. Se o cara começa a dormir mal, você baixa volume. Geralmente no treinamento a gente acaba baixando sempre a variável volume, né? A intensidade você mantém, né? Tenta manter o maior tempo possível para manter a adaptação e o que cai é o volume. Mas basicamente é isso, tipo, que a galera acompanha assim, né? Não Perfeito. sei se não sei se te respondi a pergunta, mas tem Não, questionário de prontidão também, de pré-exercício, né? Como é que dormiu, como é que isso, como é que eu aquilo. imaginei que não tivesse nada realmente específico, até porque nós somos um só, né? O nosso corpo é um só, então, assim, olhar, sei lá, a variabilidade da frequência cardíaca, olhar o próprio cansaço, que é o estado de prontidão, como você comentou, e foi bom até você ter comentado sobre o contramovimento, que a gente usa até para corrida, e para força também é o mesmo esquema, né? Uhum. Então, para quem não conhece, contra-movimento é o salto, você põe a mão na cintura e abaixa e salta. Então, a altura do seu salto pode indicar a sua capacidade neuromuscular ali da perna. E aí o Edu comentou que a partir de 9% ali de perda da altura do salto Da média, feito né? Da num tua, dia, da tua baseline. Geralmente da são tua, 6 ou 8 saltos, né? De baseline que você faz. E a partir disso você consegue mensurar, né? Tua E prontidão no dia. qualquer pessoa pode fazer isso ali, pegou, saltou ali sozinha, se grava, já tem um parâmetro ali, opa, hoje está mais difícil pular, né? No primeiro você já sente, e aí você já vai para a sessão e fala, hoje eu vou dar uma reduzida, porque o bicho está pegando. Cara, que na verdade, assim, eu tenho acompanhado agora com aquele aplicativo o My Simões Jump, passou para nós. Não, não, de variabilidade Jumpster. de frequência cardíaca. Cara, Ah, tá. bate basicamente, se tu acorda meio mascado, bicho, vai dar a variabilidade vai dar baixa e vai pedir para te pegar leve ou não treinar no dia. Na verdade, se tu escutar o corpo, cara, geralmente a chance de problemas acontecerem, eles diminuem bastante. O problema é que a galera, tá na planilha, eu quero treinar, eu quero fazer. Por isso que uma coisa bem importante nesse lance de treino híbrido é você conseguir ajustar semana a semana as variáveis, né? Para que você consiga progredir ao longo do tempo. Porque às vezes tu se expõe a uma carga de treino ali por 2, 3 semanas e tua performance só baixa. Então não adianta. A fadiga tá mascarando o fitness e forçar mais não vai solucionar. Pelo contrário, a chance de você se lesionar no curto, médio prazo é gigantesca, né? Porque não adianta você tentar construir performance em cima de um corpo fadigado. Não existe, né? E para a gente ir para o final, a alimentação nesses casos específicos, eu acredito que, obviamente, depende muito do estado inicial da pessoa, mas normalmente a pessoa fica o quê? Num estado de superávit ali, ou Cara, ela daí tu tem que, vive. tu tem que fazer daí os cálculos, né, de equilíbrio ou não energético, né? Mas, por exemplo, o que mais atrapalha ou não a performance, assim como qualquer modalidade de endurance, é a presença ou não de glicogênio muscular. Quão carregado você está ou não. Para treinos de força, cara, tem muita evidência que fala que sim, que outros que não, mas assim, eu acredito que para treino de força, a parte nutricional ela importa menos do que treinos de endurance. Vai tentar fazer um treino intervalado, seja de limiar, seja de VO2, sem glicogênio, bicho. Não tem como. Já tentaram vender para nós a ideia de que existe um limiar de glicogênio entre 100 e 300 milimol por quilo de massa muscular seca. Você vai ter uma maior taxa de oxidação de gordura, e isso vai fazer com que você aumente a ação da PGC1-alfa e vai aumentar a biogênese mitocondrial, a capacidade oxidativa periférica. Cara, não existe isso. Tipo, você treinar sem glicogênio ou com glicogênio, a ação da PGC1-alfa, que é o principal sinalizador aí das adaptações de endurance, elas são as mesmas. Então, por exemplo, você só vai piorar a tua performance na sessão e provavelmente você vai resistir menos
ao esforço. Geralmente nessas pesquisas, os grupos com carboidrato, eles sustentam por mais tempo o esforço na intensidade solicitada pelo protocolo. Então, assim, uh, se tu for fazer uma sessão de treino mais intensa, o ideal é que não seja em jejum, principalmente se envolver endurance. Força até que existe perda, mas é muito menor do que se for numa sessão de endurance, né? E ao longo do tempo, óbvio, não tem macronutriente mais imunoprotetor do que o carboidrato. Então, tipo, tu vai ter que fazer um balanço ali, só que daí tudo vai de acordo com o teu volume de atividades ao longo da semana, né? Então, tipo, com corredor a gente faz, calcula mais ou menos o gasto energético a partir do Z2 do sujeito, e aí mapeia, e daí, óbvio, são tudo contas, né? Você vai analisando a composição corporal do sujeito ao longo do tempo, né? Mas basicamente é isso, não? Porque assim, a nutrição esportiva em si basicamente a distribuição de carboidratos ao longo do dia, ao longo do tempo. A proteína é 1,8, 2 gramas por quilo corporal, quase que as mesmas recomendações aí para a maior parte dos esportes, tipo, como se fosse de bodybuilder, né? Que hoje é 1,6, 2, 2,2 gramas por quilo corporal. A gordura, meio grama por quilo, 1 grama por quilo, dependendo também um pouquinho, mas não foge muito disso. E o que varia mesmo é o carboidrato, né? Perfeito. Tem uma famosa frase que o carboidrato ele é merecimento, né? Então, Isso, treina, é treina mais exatamente. que o Se tu negócio treina, pra. tu tem direito. Exatamente. Porque a galera acaba, mete o carboidrato como um vilão da coisa, né? A frutose, também, porque frutose faz mal. Não, cara. Se você se movimenta, faz exercício, pô, é indispensável, cara, com certeza. O cara que come menos carboidrato, o cara fica mais doente, não aguenta o tiraço, não tem como. Tanto que processos de emagrecimento muito, muito agressivos aí, pode ver, o cara que tenta emagrecer acaba doente, e mais gordo depois do que quando começou, Eu né? nem falo. É, eu amo fruta, cara. Eu acho que se eu, falando aqui publicamente, se eu pudesse, eu virava frutífero. Mas Porque só não comeria. tem problema nenhum em comer Não, fruta. mas é tipo. É porque a dinâmica da vida social não dá pra comer só fruta, entendeu? Mas obviamente como comida, essas coisas, mas eu comeria só fruta a vida inteira. Cara, queria te agradecer aí pela conversa. Eu acho que foi muito boa. E conseguimos falar muito sobre o treino híbrido, conseguimos falar sobre as adaptações. Foi bem profunda a conversa. Estou muito feliz assim com esse papo. Queria que você deixasse uma dica para a galera aí que vai assistir, que está assistindo, sobre isso, que ela não pode esquecer. Fica à Cara, vontade para. o principal de tudo, nunca faça muito, muito cedo. Sempre começa pelo mínimo possível. Só isso. E você vai adaptando ao longo do tempo. Porque, por exemplo, você não pode. Nós não falamos, por exemplo, das fases. O cara está treinando e quer correr agora. Então você vai acabar adaptando mais o treino para a parte do endurance do que vai baixar o volume, principalmente do treino de força, para manter as adaptações e focar mais nas adaptações de endurance, né? Então, geralmente a galera acaba se animando muito e fazendo mais do que deveria, né? E acaba se lesionando. Ah, mas se eu fizer mais, eu vou evoluir mais rápido. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que a chance de você se lesionar e ficar mais tempo parado e ficar sem evoluir, pelo contrário, retroceder, é grande também. Então, não queira forçar a adaptação quando não tem necessidade, até porque a galera tem pressa, né? Hoje em dia nós estamos numa sociedade da pressa, né? Eu quero tudo para ontem, eu quero estar forte, eu quero estar bonito, eu quero estar rico, tudo para ontem. Ninguém quer construir, né? Esse caminho todo aí. E na verdade é como qualquer outra modalidade. Corrida também ninguém fica bom de um mês para o outro. É, mesma coisa com força, mesma coisa com hipertrofia, é um processo, né? E o lance é você buscar fazer o mínimo, a dose mínima efetiva, e ao longo do tempo, aquela coisa que eu falei, achar a dose máxima segura, que geralmente não é a dose de adaptação máxima, mas é aquela que dá para você conseguir ficar mais tempo possível dentro dessa zona e colher os maiores benefícios, né? Então Eu a lembrei de dica é um. não fazer nada, não fazer muito, muito cedo. É basicamente isso, é a dica. Esse já é uma baita dica. Esse ano aqui foi um ano que eu não competi muito, né? Eu acabei me lesionando e, mano, perdi muito só de você não estar treinando.
você perde demais. Então, às vezes é melhor pecar para menos, porque isso vai te manter no final mais constante. E aí você vai evoluir mais no longo prazo. E até para quando você quiser aumentar, né, essa carga como você pensou lá atrás, você vai estar apto, né, para Exato. isso, né? Que Eu lembra, acho. a sobrecarga progressiva ela não é o driver, ela é o sinal de que você evoluiu, né? Você está ficando mais forte, é sinal de que daí você pode adicionar um pouquinho. Por exemplo, treino de força, nós não falamos muito sobre os parâmetros, mas, cara, tu não precisa volume. Tanto para força quanto para hipertrofia. Cara, 6, 7 séries bem feitas para cada grupo muscular por semana, tu vai ter resultados extraordinários de hipertrofia desde que você progrida ao longo do tempo. Agora, É, endurance é um pouco mais complicado, mas aí você pode adicionar tempo. Aí você pode adicionar 15 minutos de trabalho de endurance, principalmente na parte do trabalho fácil, ao longo do tempo. Fiquei semana um, semana 2, semana 3, com 100 minutos estou bem. Adiciona 15 minutos em cima, em cada sessão ali, bota 5 em um, 5 em outro, roda mais 3 semanas, vê o que acontece. Não está com dor, está performando bem, adiciona mais 15 e assim vai testando. Ao invés de você querer simplesmente adicionar lá uma sessão de sessão. intervalado, mais uma sessão de não sei o quê. Não, é pequenos passos, até porque, tipo, também adaptação de endurance, o cara que corre 5, 6 horas por semana, cara, o cara vai ser muito bom. O cara vai ser muito bom. Perfeito. Até lembrei de um termo aqui também, que tu falou do mínimo, volume mínimo efetivo, e aí eu tenho um volume mínimo recuperável também, que deve ser basicamente esse volume que você acabou comentando aí, que eu acho que acredito que não tenha número mágico, né, que a individualidade vai bater, mas que, de qualquer forma, temos bom senso para poder entender o nível de treinamento de cada pessoa. E para a galera também, cara, eu lembrei que assim tem trabalhos que mostram que treinos para força e ganho de massa muscular, para ter manutenção, 3 séries já é o suficiente. Então, para a galera que começa a aumentar o endurance, pode ficar tranquilo que você não vai ter perda de massa muscular. Com apenas 3 séries, você consegue ter uma manutenção Meu, excelente, né? uma prática disso é um terço do volume já tá bom. Se tu faz 9 séries para tal grupo muscular, fazendo 3 por semana, mantendo a intensidade, você já consegue manter os ganhos. Então, tipo, o que mantém a tua adaptação é a intensidade. Mas o volume pode ser reduzido para cacete. Tem estudo que mostra que tu divide o volume 1/11 avos do volume que tu faz 1/11 avos, tipo, 10% do volume você mantendo a intensidade você consegue manter a adaptação. Então, tipo, cara, é bizarro quão pouco você precisa fazer para manter. Agora, para você melhorar, daí realmente você precisa se expor Sim, sim. mais, né? Manutenção. Perfeito. Edu, eu quero te agradecer por ter construído aí com a gente, como eu sempre digo, construindo corredores rápido, mas sem pressa, né? Esse projeto aqui, trazendo a galera, é sempre esse o objetivo, trazer conhecimento também e mostrar que a construção de um corredor não é somente saindo para correr, e sim conhecimento, olhando para as outras áreas da vida, porque assim ele se forma uma pessoa melhor, né? E vai estar lá no YouTube depois, no Spotify também, galera que vai assistir depois. Segue, curte, se inscreve também no canal. E segue o Edu, que também é um baita profissional, nosso parceiro. Muito obrigado aí pelo seu aceite e até a próxima, meu amigo. Capaz. Uma satisfação. Tamo junto, Vini. Um abraço aí, boa noite, Muito meu. bom. Valeu, obrigado, Até. até a próxima. Tchau, tchau.